Bom dia, o meu abraço a todos. Hoje nós estamos aqui no Paraíso Pé da Serra, que é o meu recanto aqui, né? Eu quase não venho aqui em função de outras viagens que eu faço, os compromissos, mas hoje estamos vindo aqui para olhar aqui os gansos, os patos, a natureza aqui ao redor e vamos conversar um pouquinho com vocês aqui, aproveitar fazer uma live aqui, conversar sobre um tema interessante na Bíblia Sagrada, que eu quero compartilhar com vocês, né? Enquanto vocês apreciam aí a beleza. Segundo Reis, capítulo 6, versos número 8, diz assim a palavra de Deus. E o rei da Assíria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, e que o homem de Deus havia falado, e que o tinha avisado. O rei da Síria fica indignado. Ele fala, não é possível. Há algum traidor aqui no meio de nós. Existem traidores que estão andando conosco, é possível que isso aconteça. O que nós estamos planejando em secreto, o que nós estamos arquitetando e o que iremos, o que faremos, estamos sendo desvendados, estamos sendo conhecidos, as pessoas estão vendo e estão passando informação ao rei de Israel. E nós estamos perecendo com isso. O rei da Síria fica indignado com isso. O rei da Síria fica perplexo com esta situação. O rei da Síria começa a questionar, dizendo, não me farei saber quem dos nossos pelo rei de Israel? Verso 12 diz, capítulo 6, 2 Reis, diz assim, e disse um dos seus servos, não ao rei meu senhor, mas o profeta Eliseu é quem está em Israel. Fazer saber o rei de Israel, e ele que fala ao rei tudo o que acontece aqui. E quando você está no seu quarto, quando você está em qualquer lugar, o que você está fazendo, rei da Síria? Há um profeta lá. E Deus mostra tudo para ele, o que está no seu coração. Há um homem de Deus sensível em Israel. Há um escolhido de Deus em Israel. Aquilo que você está fazendo em secreto, mesmo que você não compartilhe com ninguém aqui, Deus revela ao coração deste homem chamado Eliseu. Que coisa linda. E ele simplesmente conta tudo. Olha, ele simplesmente revela, não o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que você fala antes de dormir no seu leito. E o moço do homem de Deus, que estava acompanhando o profeta, levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos, com carros. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? Amados, a palavra de Deus nos mostra algo extraordinário e nos dá um ensinamento. Essa palavra que nós já temos falado muitas vezes, quando Deus fala conosco, Deus renova, e quando Ele fala conosco, há sempre uma renovação, porque Deus é um Deus de novidade, é um Deus de promessa, um Deus de milagre, porque Ele tem sempre o renovo para mim e para você que crê na sua palavra. Esse Deus é um Deus de milagres e de promessas e de cumprimentos para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus dá um ensinamento tremendo. Escute, ouça bem a palavra de Deus, que o rei da Síria fazia guerra contra o povo de Israel. Os seus inimigos arquitetavam contra o povo de Deus. Os inimigos planejavam para destruir todo o projeto de Deus, como está acontecendo hoje em Israel atualmente. E aí alguém pode dizer, mas Deus me mostrou que o inimigo quer nos destruir. Está escrito na Bíblia. Tudo que está escrito já começa a vivenciar os dias que estamos vivendo. Sempre os nossos adversários estão na espreita, na oportunidade de querer nos destruir. A Bíblia diz que Satanás está como um leão andando de redor, buscando oportunidade. Está escrito na palavra. Então entenda uma coisa, o rei da Assíria e seus exércitos representa o nosso adversário, ou os nossos adversários.
representam as afrontas, os desafios, representam as provações, os desânimos, representam lutas que nos fazem desanimar, que nos fazem parar, que nos fazem destruir. Sim, são sempre estratégias do adversário para que não vençamos. Por todos os dias nós temos esses desafios, criando situações desagradáveis. Ficam planejando em seus quartos, na cama de dormir, o que poderá fazer para destruir a minha e a sua vida. Mas você pode dizer aqui nesse momento para você e para Deus: não, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. E algumas pessoas, elas brincam de serem cristãos, não entendem a veracidade, brincam de servir a Deus, mas quero dizer uma coisa para você: o nosso adversário não brinca de ser adversário, ele é o nosso adversário. Ele busca sempre uma oportunidade contra nós, e se tiver uma oportunidade, ele vai atrapalhar, pode até destruir a sua vida. E ele sabe que existe uma promessa de Deus para a sua vida, e se ele puder atrapalhar, ele irá atrapalhar. Quem tem uma promessa não pode descuidar. Ele sabe que existe uma promessa para a sua vida. Ele sabe disso. E que essa promessa não é uma promessa de homens. Que essa promessa não é uma promessa de políticos. Não é uma promessa de quem tem interesse. Não. É de um Deus que te adotou, que te chama de filho, de filha, que te chama de amigo, de amiga, e que quer garantir a vitória, e quer garantir a você para que você se torne mais vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. E ele, sabendo disso, o nosso adversário fica arquitetando, segundo após segundo, projetando para que possa lançar para você alguma seta de desânimo, de desespero, de medo e de ansiedade, para que você desanime. É exatamente nesse momento que o cristão precisa entender. Às vezes, as coisas estão dando certo para você e você acha que simplesmente está tudo certo e não vigia que pode ter uma estratégia contra você. Então, é importante, como aconteceu com o rei de Israel, que entendeu que havia um Deus em Israel, um profeta em Israel, que conhecia os corações. Quando você vai sacrificar o seu Isaque, lá está Deus para lhe abençoar. E lá, como foi Abraão havia um projeto de Deus para isso. Mas estava feliz. Quando Abraão e Ló decidem para Campinas, Ló estava indo para o fracasso. O coração, ele estava indo para o seu melhor. Parecia que estaria indo para o melhor. Mas ele está se envolvendo, está fazendo algo que não era da vontade de Deus. Ele estava enriquecendo, ele estava crescendo no lugar onde ele estava, em Sodoma e Gomorra. Mas Deus estava preocupado com a vida de Ló. Deus não quer te fazer só rico na palavra essencial, mas Deus quer fazer próspero. Quem é próspero não falta nada, mas tem alegria do Espírito Santo, tem vitória, tem milagres, tem unção, tem graça, tem promessa de Deus. Olha, o tempo todo você pode estar passando luta, mas você sente a paz de Deus que excede todo entendimento na sua vida. Não é porque está dando certo conforme a sua maneira, a sua concepção e a sua ótica, porque seja a bênção de Deus. Às vezes estamos trilhando por deserto, por caminhos que às vezes não é a vontade do Senhor. Deus quer tirar você até mesmo no deserto. É ali mesmo que Deus faz prosperar. Qualquer situação que você está, assim como você está lá na dificuldade, Deus não quer te livrar da cova de leões, não. Ele vai te abençoar na cova. Deus vai te livrar da fornalha. Ele não vai só livrar simplesmente, ele vai te abençoar na circunstância. É isso. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós confiamos e é o teu Deus. Creia nisso. Dê graças a Deus por isso. E age no problema. A palavra nos fala que, em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Ele que nos livrará do vale da sombra da morte, porque ele diz, porque tu estás comigo, eu estou com você,
porque a minha vara, o meu cajado te conforta, te consola. E você pode dizer, mas eu estou no vale, Senhor. Mas mesmo no vale, Deus prepara uma mesa diante dos seus inimigos e você pode glorificar, porque Ele diz, eu te fortaleço, eu te capacito, eu te dou condições. Ele prepara uma mesa, Ele te dá sustento, Ele provê tudo que você precisa. Quando você olha aqui ao redor, você vê esses lugares lindos que Deus criou. Isso é provisão divina. Foi Ele que criou a natureza, foi Ele que fez essa beleza que está aqui. E Ele é o Deus que provê, é o Deus que sustenta, é o Deus que nos dá. É o Deus que interfere, mas de forma positiva e nunca para atrapalhar. Então pensem nisso. Deus tem planos para a sua vida. O que Deus tem para mim e para você é fazer o deserto florescer. E no deserto você ter rios de água viva. Deus fará com que no meio do deserto você tenha uma rocha, como a rocha de Meribá, que sustentou e descedentou a sede do povo no deserto. Como disse Jesus, eu sou o caminho, verdade e vida. E ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aqui é um lugar de muitas águas, de muita fartura. As águas que nascem, esse costão aqui, eu não tenho água encanada, né, paga por um órgão, né, ou uma agência que possa fornecer água, não. A água que fornece é a natureza. Ela é uma nascente que vem do morro. Por quê? Porque a natureza está dando. É o Deus dando através da natureza. E Deus usa os seus meios. Ele nunca vai abandonar você. Ele estará sempre atento ao seu pedido, ao seu clamor. Assim como o Geazi, que era o secretário, o auxiliar de Eliseu. Ele não enxergou o que estava ao redor. E ele viu os exércitos cercando o povo de Deus. E ele apenas vê o inimigo, ou os inimigos. Ele só viu o que podia lhe prejudicar. E Deus, através do profeta Eliseu, Deus mostrou para Eliseu e disse, vou abrir os olhos de Geazi para que ele veja, para que ele entenda, para que ele reconheça que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Saiba disso, é maior o que está conosco, o Deus de Israel, que está conosco em nossas lutas, em nossas batalhas, do que as vicissitudes e os problemas que o adversário pode proporcionar. Tudo que pode estar acontecendo agora ao seu redor, a pandemia, o medo, esse vírus e tudo isso que pode ser um desafio para todos nós. Mas é bom você enxergar com os olhos da fé que atrás disso tudo, atrás de todo esse medo, atrás dessa pandemia, dessas ameaças que existem, há um Deus, há um exército cuidando de você, de mim e de você. Então, creia nesse Deus. Confie nesse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, criou o sol, criou essas montanhas lindas que você está vendo aqui neste lugar. E reconheça o seu poder e o aceite e deixe que Ele oriente a sua vida, que Ele controle a sua vida, como diz a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas Ele vos fará. Um forte abraço a vocês. Até a próxima oportunidade.